Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Conselheiro. Conselheiro realmente é meu sobrenome, não é apelido. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O nosso vídeo de hoje ele tem uma intenção um pouco diferente, que é a estreia de um novo quadro, primeiro quadro do canal, que é o quadro de papo. Esse quadro ele tem a intenção de estar mais próximo no sentido menos academicista, mas também não se desprendendo muito sobre isso. E eu pensei que para estrear esse primeiro quadro, para quem está agora entrando no estágio, para quem enfim, sonha com psicologia também, quem quer entrar no estágio já está nessa ansiedade, trazer uma discussão um pouquinho como é esse estagiário de um hospital. Senta que lá vem a história. Primeiramente, eu queria explicar que o estágio em psicologia na Universidade Federal de Alagoas fica organizado nos dois últimos períodos do curso, o que é algo muito positivo, porque a gente tem 4 anos de preparação para chegar nesse momento e a escolha pelo estágio ela se dá a partir do professor e professora. Ou seja, tem professores e professoras disponíveis e você acaba escolhendo um deles ou uma delas. Que esses professores e professoras também têm um diálogo com uma área específica, um campo específico. Tem professores que estão mais próximos à área de psicologia organizacional. Tem professor que está mais próximo à psicologia e à saúde. E aí dentro de psicologia e saúde tem outras subdivisões. Também tem as especificidades de cada professor. Tem professor que a gente sabe que tem uma aproximação com crianças e adolescentes, que trabalha com crianças e adolescentes. Professora que trabalha mais com mulheres. Tem as subdivisões e aí a gente vai se aproximando a partir dessas subdivisões. E nessas subdivisões eu acabei optando pela saúde da criança e do adolescente, indo muito pela pegada assistencial. Acabei me aproximando muito de Winnicott, que é um teórico que trabalha muito clínica infanto-juvenil. Por essas várias questões, várias situações. Também defendo o SUS, sou muito aproximado das discussões da saúde desde sempre, desde os primeiros períodos. E tudo isso me levou a escolher pela psicologia, trabalho com criança e adolescente no hospital. E o meu estágio é distribuído em duas áreas. Eu faço estágio tanto no CAPSI, que é Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, e também faço estágio no hospital. E esses dois campos de estágio, eu posso falar um pouco depois sobre o outro campo de estágio se vocês tiverem afim. Deixa aí nos comentários se vocês querem saber como é fazer estágio num centro de atenção psicossocial, no serviço substitutivo aqui, principalmente com crianças e adolescentes. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, tô aqui para gravar. A gente chega nesse momento achando que não sabe de muita coisa também. É uma loucura, assim. Eu, nos primeiros meses, antes de entrar no estágio de psicologia, eu fiquei muito preocupado, achando que eu não ia saber nada, que, enfim, eu tava indo pra lá muito despreparado, apesar de ter tido 3 anos e meio, porque a minha grade curricular ela estava um pouco diferente. E aí eu tive 3 anos e meio, mas eu tive 8 períodos de disciplinas, enfim, visitas em campo, de diálogo com profissionais psicólogos e psicólogas. A minha formação em psicologia eu não tenho que reclamar, mas a sensação ficava de não estar preparado para o campo. Eu ficava achando que eu vi várias situações e eu não ia conseguir lidar com essas tantas coisas que iriam aparecer. Tive algumas dificuldades no início, não vou mentir, porque hospital não é muito minha praia, assim. Eu sempre gostei muito da atenção básica e a atenção básica tinha a ver com o BS, né, Unidade Básica de Saúde, com o ESF, Estratégia de Saúde da Família, NASF, né, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Era essa minha pegada mais. E acabou que eu fiquei num hospital em que a atenção dele é de baixa e média complexidade. E aí estar nesse hospital no começo foi um pouco complicado para mim, porque eu tô ligado a dois setores no hospital, que é o setor de genética e o setor de psiquiatria. E lá eu faço uns atendimentos meio que diferentes, assim, não comuns, não convencionais. O meu estágio em genética ele se deu porque eu quis organizar os meus horários para que eu conseguisse ficar 3 dias no estágio, para que os outros 2 dias eu pudesse dedicar à pesquisa, eu pudesse dedicar aos estudos, enfim. E
Para fazer essa organização, eu precisei ficar a quarta inteira no hospital. E aí, quarta pela manhã, era a possibilidade só de estar na genética. E aí, eu faço o estágio na genética na quarta pela manhã e faço o estágio na psiquiatria na quarta à tarde. O estágio na genética, no começo, foi bem diferente, porque eu tinha que fazer um atendimento no corredor, já que a gente não tinha sala. E aí, eu ia na recepção, pedia o nome das pessoas que estavam lá, que chegaram, né, no serviço, e aí eu fazia abordagem para as pessoas para saber um pouco mais como é que elas estavam chegando, o que estava acontecendo, e não vai surgir alguma situação muito diferente para mim. Eu estava focado em analisar algumas questões de genética mesmo, muitos casos de fenda, pacientes intersexo, enfim, essas questões eram questões que eu estava me preparando para chegar lá e ver isso, porque era o mais comum, assim. Quando cheguei lá, eu vi que tem uma complexidade de assuntos. Como é um hospital ambulatorial, tem muito ambulatório, às vezes o familiar é responsável, porque eu atendia muita criança e adolescente e recém-nascido principalmente. Aí vinham para uma especialidade e acabavam indo para outra. Na verdade, só estavam indo na genética por questão de cumprir algum padrão, porque na verdade já estavam vindo de outra especialidade, e aí eu me deparava com algumas situações diferentes, que às vezes não era da genética. E aí eu tinha que me desdobrar e discutir, fazer uma outra reflexão com a responsável, fazer uma escuta especializada, né? Acolher um sofrimento que é um sofrimento, não é contínuo, é algo breve, né? E além disso, é um sofrimento muito imediato, assim. As pessoas chegam no hospital com uma demanda X e vão tratar aquilo ali, né? Enquanto na clínica, as pessoas muitas vezes nem sabem qual é a demanda e aí chega lá, tô com sofrimento e a gente começa a fazer o atendimento. Mas nesse atendimento mais ambulatorial, as pessoas estão indo lá pela doença. Então, se a doença acabar hoje, não tem mais necessidade de ir, teoricamente. E aí eu me deparava muito com isso, com a necessidade de uma resposta, de um modelo biomédico mesmo, daquela coisa de eu tenho um problema, eu quero a solução. E para mim, eu tinha uma sensação no início e depois foi passando isso e eu fui entendendo que não era bem assim. Mas eu tinha uma sensação no começo do meu estágio que eu tava lá como algo bem protocolar, assim, era algo bem protocolo, que as pessoas tinham que passar pela psicologia para chegar na genética, mas que isso não iria causar impacto nenhum no atendimento delas e deles. Mas depois eu fui entendendo mais o meu campo de estágio, o lugar em que eu estava inserido, a discussão que eu estava fazendo, enfim, o trabalho que eu estava oferecendo. Fui lendo alguns outros textos sobre o atendimento ambulatorial, a sala de espera também, apesar de não ser uma modalidade de sala de espera, mas eu fui ler um pouco mais sobre a sala de espera. Freud tinha alguns textos falando sobre isso, sobre a não necessidade de ser algo contínuo para ter um impacto, ou que às vezes não vai ter um impacto. Às vezes uma pessoa pode passar 10 anos na terapia e sentir que não adiantou muita coisa. Eu comecei a refletir sobre essas questões. E qual é a minha necessidade também de que a minha prática tenha um impacto, que faça algum efeito e tudo mais. Então eu comecei a analisar que essas questões diziam mais sobre mim do que sobre o campo em que eu estava inserido. E era muito interessante porque vinham demandas de outras coisas, de outras especialidades. Já passei por muita situação engraçada. Enfim, é um trabalho muito interessante que eu faço lá e que a psicologia tem lá na genética. O trabalho da psiquiatria é que a minha preceptora de estágio, ela tá em diálogo constante com a psiquiatria, e a psiquiatra, ela analisa alguns casos e encaminha para psicologia. E aí a minha preceptora, ela encaminha para os estagiários e as estagiárias e faz a supervisão, e a gente faz meio que um atendimento clínico mesmo, um atendimento individual a essas pessoas. E são casos de pessoas que já chegam com diagnóstico. A maioria dos pacientes que eu atendo pela psiquiatria são pacientes que já têm algum tipo de diagnóstico. Os casos mais comuns são depressão, mesmo que mais chegam são depressão. E aí a gente faz um atendimento individual, e por ter a perspectiva winnicottiana, o atendimento individual também envolve a família, né? Porque muitas das questões do adolescente e da criança aí tem a ver com o pai e a mãe, tem a ver com a família. E aí a gente faz esse atendimento também à família, ao familiar, a gente sempre faz essa espécie de atendimento e acolhimento a essas pessoas. No mais, é isso o meu trabalho que eu faço na psicologia clínica voltada à psiquiatria. É um trabalho que é mais
contínuo, é um trabalho que é mais próximo, porque a gente vê o retorno dos pacientes. A paciente na genética eu não consigo ver tanto retorno, porque as marcações de exame, de atendimento, demoram mais ou menos 2 meses de um para outro, e aí é muito raro encontrar a mesma pessoa 2 vezes, e às vezes eu encontro, eu esqueço o nome. O atendimento da psiquiatria é mais contínuo, porque é um atendimento clínico, individual e semanal, né? Mas que também tem suas especificidades e é bem interessante também. São demandas que vêm do campo psíquico, mas que também envolvem questões econômicas muito fortes. Está sendo um aprendizado muito grande estar num hospital no mesmo semana, no mesmo dia, em 2 turnos diferentes, mas com práticas diferentes e focadas em outros assuntos. Está sendo algo bem interessante para mim e que eu sinto que vai ser muito positivo na minha graduação e na minha formação. Eu estava pensando também sobre as minhas dificuldades iniciais no hospital, que eu tinha muito uma lógica de, como era unidade básica, que eu gosto muito da atenção básica, então eu achava que eu ia ter uma proximidade com a equipe, eu ia reconhecer as pessoas, a gente ia conversar, eu ia ter um trabalho multiprofissional, que é a ideia da atenção básica. E o trabalho no hospital é um trabalho mais setorizado, é um trabalho mais individualizado. Inicialmente, antes da genética, quando eu fazia só a psiquiatria, era algo que eu ia pro ambulatório, atendia as pessoas, dava o meu horário e ia embora, assim. Eu não via ninguém, eu não conversava com ninguém. Eu entrava na sala, abria, ligava as coisas, falava com uma paciente e o paciente e ia embora. E aí, depois de um tempo e com o hábito, enfim, eu comecei a conhecer a equipe. Isso me causou impacto, no sentido de eu começar a entender que eu estava num estágio, que eu estava no hospital, que eu agora parece que deu um start, assim, agora eu estou no hospital, eu estou fazendo atendimento, eu estou inserido nesse espaço, e aí foi muito positivo para mim quando eu comecei a lidar com essas coisas, quando eu comecei a perceber que eu estava no hospital, comecei a conhecer a equipe, eu acabei conhecendo as meninas do ambulatório, comecei a conhecer as meninas da recepção, as meninas da limpeza. Falo as meninas porque são a maioria mulheres, assim, trabalham com muita mulher. As psicólogas do meu setor também, as psicólogas da atenção psicossocial. Então foi bem interessante essa inserção, porque eu comecei a entender e conhecer os funcionários e funcionárias. Foi com o tempo, né? Eu achava que ia começar de primeiro, já ia cair nessa e não sei o que, não, é um processo. E aí isso foi bem complicado para mim no começo, que eu sentia como se eu não estivesse fazendo um trabalho. E aí depois eu comecei a entender que eu estava lá inserido no campo e tudo mais. Foi algo que me causou mais um impacto subjetivo mesmo. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha iluminado vocês em alguma coisa. Se vocês tiverem com alguma dúvida sobre o meu estágio, se vocês quiserem saber de mais alguma coisa em um próximo vídeo, eu tô olhando pro lado porque, olha isso. Se sujou todinho nos carrapichos. Se você ficou com alguma dúvida, algum questionamento, fala comigo aí nos comentários. Fala aí comigo nas redes sociais, eu tô aí respondendo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de voltar nos últimos vídeos também. Tem muita discussão legal, muita coisa bacana. Beijinho. Tchau. Ai, que menina linda. Que menina mais linda. Mas tá todo ferido, ó. Brigando na rua, na gandaia, brigando na gandaia. É você, ó. É você aqui, ó. Ó.